Olá, alunos! Vamos iniciar aqui então, né, os nossos estudos a respeito de sistemas lineares, certinho? Bom, pessoal, para a gente poder falar sobre sistemas lineares, a primeira coisa que eu tenho que entender é o que é uma equação linear, tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá então. Toda equação da forma, tá, pessoal? Olha só, A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais A4x4 mais reticências, tá, pessoal? ANXN igual a B é chamada, tá, pessoal, então, de equação linear, tudo bem? Bom, pessoal, vamos lembrar aqui, tá, que a palavra linear pra gente, tá, ela vai representar uma reta, tudo bem? Quando eu falo de linear, eu lembro de uma reta. Logo, então, a representação gráfica de uma equação linear, ela sempre vai ser uma reta. Se nós pudermos representar isso aqui, então, no plano cartesiano, né, no eixo x e no eixo y, tá, pessoal? Isso aqui, então, vai ser uma reta, tudo bem? Bom, então, a representação gráfica, tá, é sempre uma reta. Bom, posteriormente, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, certo? Bom, mas já fica com essa ideia, tá? Então, quando eu falo de linear, eu falo, então, de uma reta. Beleza? Muito bem, galera. Bom, neste caso aqui, pessoal, olhando para a nossa equação que eu tenho aqui, certo? Olhando aqui para a nossa equação aqui, então, que é esta equação aqui. Pessoal, esse meu A1x1, aliás, esse A1, esse A2, o A3, o A4, né, o A5, até o meu AN, tá, pessoal? Esses carinhas, eles são chamados de coeficientes, tudo bem? Ótimo, muito bom, pessoal. Neste caso aqui, galera, olha, o meu x1, tá, pessoal? O meu x2, x3, o x4, o x5 e assim por diante, até o meu xn, tá, pessoal? Esses carinhas são as incógnitas, tá, pessoal? E elas devem ter o expoente igual a 1, certo? Essa aqui é uma característica, tá, pessoal, de toda equação linear. Ou seja, para que nós tenhamos uma equação linear, pessoal, né, o expoente de todas as incógnitas obrigatoriamente tem que ser 1, certo? Bom, professor, eu tenho lá 10 incógnitas e tem uma com expoente 2. Isso é qualquer equação matemática, menos uma equação linear, tudo bem? Bom, pessoal, e aqui nós temos o nosso B, né, pessoal? Aqui, o nosso Bzinho. Pessoal, esse Bzinho, tá certo? Ele é o termo independente, também conhecido como coeficiente independente, tá certo? Muito bem. Por que ele é chamado de independente? Porque ele não tem aqui, né, acompanhando esse B, uma incógnita, tá? Por isso que ele é chamado de independente, tudo bem? Bom, pessoal, a solução, tá, de um sistema linear, ela é sempre dada desta forma aqui, ó. A gente coloca o parêntese e coloca aqui as soluções do x1, do x2, do x3, do x4 até o xn. Quantas incógnitas forem, né, que tiverem lá a minha equação, certo? E aí eu sei que a solução ela é dada dessa maneira. Pessoal, x1 é o valor do x1, x2 é o valor do x2 e assim por diante, certinho? Bom, pessoal, a solução colocada desta maneira, tá? Ela tem um nome chamado ênupla, tudo bem? Então, quando eu falar assim, pessoal, qual é a ênupla desta equação linear? Eu estou falando, então, da solução desta equação linear, tudo bem? Não é muito comum nós falarmos ênupla, tá? Mas caso apareça por aí, né, nos livros ou em alguma outra situação, né, a palavra ênupla, então, vai ser a solução de uma equação linear, tudo bem? Bom, pessoal, vejam essa seguinte situação aqui, ó. Eu tenho uma equação 5x menos 3y mais z igual a 4, certinho? Bom, galera, neste exemplo, nós temos que o 5, o menos 3 e o 1, eles são o que mesmo? Eles são os coeficientes, conforme eu disse aqui acima para vocês, tudo bem? Bom, pessoal, o que significa, então, eu ter ali o meu x, o meu y e também o meu z? Esses carinhas são as incógnitas, tudo bem? O que são essas incógnitas? São os valores desconhecidos da nossa equação linear, certo? Bom, pessoal, percebam que o 4, né, ele vai ser o termo independente, tá, pessoal? Ou a variável não, né? É o termo independente ou coeficiente independente, certinho? Então, tá aí os elementos que compõem, tá, pessoal, uma equação linear, ok? Bom, pessoal, lembrando que uma equação linear, ela pode ter quantas incógnitas forem necessárias, certo? Posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Posso ter infinitas incógnitas, tá? Numa equação linear, tudo bem? Bom, pessoal, uma situação interessante é quando o termo independente B for igual a zero, tá, pessoal? Essa equação, tá, pessoal? Essa equação linear, ela é chamada de equação linear homogênea.
aqui tem um exemplo, tá, pessoal? Se eu tenho assim, ó, o 5x menos o 3 igual a 0, vejam que o nosso termo independente aqui, o b, tá, pessoal? Ele vale 0, não é isso? Quando o termo independente, tá, ou o coeficiente independente vale 0, significa que nós temos aqui então, tá, pessoal, uma equação linear homogênea. Pessoal, a solução de uma equação linear homogênea é sempre a ênupla 0, 0. Bom, então quando você olha para essa situação aqui, ó, eu tenho 5x menos 3y igual a 0, olha, de cara você já sabe que uma solução é a ênupla 0 e 0, certinho? Ou seja, 0 para o valor x, 0 para o valor y, ok? Bom, na verdade não existe só esta solução, tá? Mas ela é a mais simples possível. E toda vez que a gente vê uma solução a mais simples possível, a gente chama ela de solução, certo? Solução trivial, certo? Então, pessoal, vejam que a solução trivial de uma equação homogênea é sempre a ênupla 0, 0, ok? Por que você fala trivial? Existe uma outra solução? Para essa situação aqui existe. Pessoal, vejam o seguinte, se o meu x for o número 3 e o meu y for o número 5, tá, pessoal? Olha só o que vai acontecer. E tudo isso tem que ser igual a 0, né? Pessoal, 3 vezes 5 vai dar 15, né? E 3 vezes 5 vai dar 15 também, e 15 menos 15 vai dar 0. Percebam que x igual a 3 e y igual a 5 também é uma outra ênupla, ou seja, tá, pessoal? É uma outra solução para esta equação linear, certinho? Bom, pessoal, mas aí, né, quando eu digo que eu tenho a solução trivial, eu estou pensando naquela solução mais simples possível. E no caso de uma equação linear homogênea, né, a solução mais simples possível, ou seja, a solução trivial, é a ênupla 0, 0. Beleza? Bom, pessoal, nós temos aqui também, tá, em uma equação linear, deixa eu pegar aqui o marca-texto amarelo. Bom, pessoal, em uma equação linear, cada termo da equação tem uma única incógnita, tá, pessoal? Cujo expoente é sempre 1. Bom, pessoal, essa situação aqui ela é importante eu destacar ela para vocês, né? Porque às vezes, tá, a pessoa pensa assim, olha, eu tenho esta situação aqui, olha, 2xy, deixa eu escrever aqui, né? Eu tenho assim, ó, 2xy mais 3x igual a 10. Isso aqui, ó, pessoal, não é uma equação linear, certinho? Por quê, pessoal? Cada termo, ou seja, isso aqui é um termo da minha equação linear, só pode ter uma única incógnita. Perceba que aqui, ó, eu tenho xy, certo? Bom, pessoal, então vejam, isso aqui é uma equação matemática, mas não é uma equação linear, tudo bem? Então, pessoal, percebam o seguinte, tá? Que para ser uma equação linear, né, cada termo, tá, pessoal, da equação tem que ter uma única incógnita, ok? E mais, né, pessoal, lembrando mais uma vez, eu já disse aqui anteriormente, mas o expoente de cada uma delas deve ser obrigatoriamente igual a 1, certinho? Então, se eu tivesse essa situação aqui, ó, 5x ao quadrado, né, menos 3y igual a 0, pessoal, isso aqui, ó, não representa uma equação linear por causa desse expoente 2, ok? Bom, beleza. E você pode ter aqui, ó, várias incógnitas, tá, pessoal? Mas cada termo, tá, pessoal? Cada termo tem que ter apenas uma única incógnita. Por exemplo, nós podemos ter essa equação aqui, olha. Eu posso ter essa equação aqui, olha. 2x mais 3y mais 5h menos 2m mais 7b menos 2a, né, igual a 15, por exemplo, certo? Pessoal, perceba que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Não interessa, pessoal, eu posso ter infinitos termos, desde que cada um desses termos, né, pessoal, cada um desses elementos aqui, ó, possuam, né, apenas uma incógnita, tá, pessoal, ok? Então, se você perceber que existem duas incógnitas no mesmo termo, tá, pessoal? Então, nós temos qualquer outra equação matemática, tá, menos uma equação linear, tudo bem? Muito bom, pessoal. Para finalizar essa primeira parte, né, dos conceitos iniciais, dois sistemas lineares são ditos equivalentes, tá, pessoal? Se eles admitem o mesmo conjunto de solução, certo? Bom, vamos lá, pessoal. A mesma ênupla, tudo bem? Então, vamos supor que você tem duas equações, certo? Duas equações lineares. Se essas duas equações lineares, né, admitirem a mesma solução, certo? Isso significa então, tá, pessoal, que a gente vai ter ali um sistema, né, equivalente, certinho? Mais à frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso, beleza?